Continuando aqui nossa revisão, galera, falando agora do capítulo 14, que fala ali dos reinos germânicos ou reinos bárbaros e principalmente do Império Carolíngio, do Reino Franco e Império Carolíngio. Então vamos lembrar aí de algumas coisas importantes. Primeiro, os reinos romanos germânicos são aqueles reinos pós-queda do Império Romano, que os povos germânicos ali muitas vezes se unem com os romanos e tudo mais, e são vários povos: ângulos, saxões, lombardos, godos, visigodos, suevos, francos. A maioria desses povos, eles formam pequenos reinos, mas que não duram muito tempo. Eles vivem em guerra entre si. Só que tem um reino que se dá bem na história, que é o Reino Franco. E dentro do Reino Franco, nós temos a presença do Carlos Magno, o Reino Franco, que é na região de hoje nós temos a França, obviamente, né? E o Carlos Magno, ele marca o início de um novo momento ali, o Império Carolíngio. Carlos Magno, ele domina várias regiões ali da Europa, né? E cria um império, o Império Carolíngio. Só que o império fica muito grande e ele decide dividir esse império em 300 partes, né, os condados. Então existem, na verdade, os condados, os ducados e as marcas. Cada uma tem a sua coroa diferenciada e tudo mais. Você não precisa saber para que serve cada coroa, mas entender que essas coroas, que tinha a coroa do duque, a do conde, a do marquês, elas representavam o poder do rei. Carlos Magno, ele delegava, ele meio que passava o poder dele para outras pessoas em regiões distantes, para que as pessoas governassem por ele ali. E um detalhe importante é que, como Carlos Magno não confiava em todos, ele tinha os seus enviados do Senhor, os missi dominici, né? Que eram os enviados do Senhor, eram funcionários dele que iam meio que escondidos e ver o que estava acontecendo em cada uma dessas áreas, essas 300 regiões, para fiscalizar em nome do rei. Outro ponto importante aqui para lembrar é que o Carlos Magno, ele foi coroado no Natal do ano 800 pelo próprio Papa. O Papa foi lá e colocou a coroa na cabeça do Carlos Magno. Isso mostra a união entre Igreja Católica e Estado e governo, tá? Isso marca muito fortemente o Império do Carlos Magno e marca também a própria Idade Média como um todo, porque a Igreja, ela passa a dominar politicamente a Europa nesse momento. A Igreja Católica passa a dominar religiosamente e politicamente também, desde a conversão do tataravô lá do Carlos Magno, o Clovis, que se converteu ao cristianismo, e depois o Carlos Magno, ele doa terras para a igreja. Outro ponto importante sobre Carlos Magno, a renascença ou renascimento carolíngio. Carlos Magno acreditava que precisava de nobres e clérigos, ou seja, nobres e membros da igreja, que fossem inteligentes, estudados, né? Então ele cria escolas episcopais para ensinar os membros da igreja, né? Várias matérias, latim, entre outras coisas, né? E as escolas palatinas para ensinar a nobreza, né? Ou seja, uma educação. Ele está focado na educação porque ele quer mais qualidade na nobreza e mais qualidade no clero. Então esse é o Carlos Magno. Só que o Carlos Magno morreu, o filho dele não assumiu muito bem e os netos ali ficaram brigando depois pela terra do Carlos Magno, e foi assinado então um tratado chamado Tratado de Verdun, que dividiu ali o Império Carolíngio em algumas partes. Esse tratado, ele indica uma fragmentação do Império Carolíngio, tá? Foi no ano de 843 e dividiu em 3 reinos diferentes, tá? E esse acordo, né, que divide o Império do Carlos Magno entre os netos dele, tá? É chamado de Tratado de Verdun, tá certo? Então nós temos aí o Império Carolíngio se tornando, Carlos Magno se tornando aí um grande exemplo na época de como administrar o reino, mas no final, depois da sua morte, os seus herdeiros não souberam administrar e tudo acabou sendo dividido novamente, beleza? Estudem!